A mim ficou a tarefa de falar sobre queiloplastia e palatoplastia. Então, a queiloplastia é uma cirurgia complexa para o cirurgião plástico e determina uma dificuldade muito grande, porque a gente tem que se preocupar com uma série de coisas. Então, função, né, não basta que o lábio esteja bonito, ele tem que funcionar. A forma, que viria em primeiro lugar, a questão estética. Dinâmica, ele não pode ser bonito só na foto, ele tem que ser mimetizar, né, ou imitar um lábio sem a deformidade, em movimento. E tem um quarto fator que é o tempo. Então, a queiloplastia é uma cirurgia quadridimensional, né? Além da tridimensionalidade, da forma e tudo mais, a gente tem que se preocupar com a ação do tempo sobre a cirurgia e com a ação da cirurgia no rosto ao longo do tempo. Então, é uma cirurgia que demanda uma série de coisas. A gente, enquanto está fazendo uma queiloplastia, programando, a gente está pensando um monte de coisa. E outras coisas, né? A complexidade assim, envolve uma série de tecidos diferentes, né? Pele, músculo, osso, cartilagem. Nariz também envolve na maior parte das vezes. E aí, para a gente... a nossa primeira meta é fazer uma cirurgia que deixe com o lábio mais parecido possível com um lábio que não tenha deformidade, que não tenha fêmea. E aí a gente leva em consideração uma série de parâmetros, uma série de fatores, mas tem alguns que são mais importantes, né? Essas duas cristas, que a gente chama cristas filtrais, que determinam, delimitam esse escorregadorzinho aqui que é o filtro. Tem a transição cutâneo-mucosa, a transição do claro da pele e o vermelho do lábio, que é muito importante, e a continuidade da borda inferior do lábio, né? E é exatamente isso que acontece. Assim, a gente fala de queiloplastia, mas normalmente a gente envolve a cirurgia do nariz no primeiro momento também, numa boa parte dos casos. Então, o nariz ele tem também uma série de parâmetros, mas basicamente o que a gente quer é simetria, né? Simetria é o ponto-chave, simetria de narina, da ponta nasal, simetria e formato das asas nasais, são os parâmetros que a gente busca nas cirurgias. E no fissurado, a gente tem uma série de alterações envolvendo todas essas partes anatômicas que eu comentei. Então, você tem uma quebra você tem em primeiro lugar, né, o comprimento da crista filtral é muito diferente, talvez esse seja um dos pontos mais chave da cirurgia. Você tem diferença no comprimento também, no tamanho desta parte que se chama columela, que esse tecido que conecta, essa ponte de pele e cartilagem que conecta o lábio à ponta do nariz, é chamada columela. Então você tem uma diferença marcada no tamanho da columela do lado normal e do lado fissurado. Além disso, tem a quebra da continuidade da borda inferior do lábio, bem como da transição cutâneo-mucosa. Numa visão por baixo, né, aí fica fácil de notar também todas essas alterações que eu falei, e também a alteração de simetria nasal, que é o ponto-chave que eu falei, né? Então, vocês notam que existe um alargamento da narina, essa narina ela fica mais baixa, né, a ponta do nariz toda mais baixa também, e eu coloquei de propósito essa figura para chamar a atenção para o seguinte, que não é só uma deformidade localizada no nariz, né? Então, normalmente, às vezes, os pais ficam um pouco ansiosos em relação ao formato do nariz, mas tem a questão da deformidade do nariz e a falta de suporte que existe numa boa parte dos casos, suporte ósseo aqui na gengiva, no alvéolo, né? Que só vai melhorar e resolver 100% depois que fizer a cirurgia do enxerto ósseo. E aí a cirurgia, a queiloplastia é uma cirurgia muito antiga, né? Os relatos são de séculos antes de Cristo, das primeiras cirurgias. E ela passou por uma série de transformações e mudanças e técnicas que foram sendo abandonadas e são revisitadas e abandonadas de novo, mas enfim, vários tipos de retalhos e tudo mais. Mas aí tem 3 momentos que são muito marcantes na história e nos tipos de cirurgia,
que são as etaplastias. Eu não sei se alguém está familiarizado com esse nome, sabe do que eu estou falando, mas é um tipo de técnica ou cirurgia plástica que se usa para alongar. Vocês lembram que o lado do lábio fissurado, a crista, ela é mais curta, crista filtral. O lábio é mais curto, ele é inserido lá em cima. Então, um dos movimentos mais importantes na reparação da deformidade é alongar. E a zetaplastia faz justamente isso. Então, é uma cirurgia que é utilizada por alguns colegas ainda hoje. A crítica é que ela cria uma cicatriz em formato de Z, mas ela pode dar resultados muito, muito bonitos também. E no segundo momento, talvez esse tenha sido mais marcante, um cirurgião chamado Millar, ele percebeu que se ele pegar essa parte central aqui, a parte que a gente chama de medial da fenda, e fizer uma incisão curva, e for puxando, esticando isso para baixo, ele consegue rodar o tecido e com isso ganhar a altura que tem do outro lado. Então imita a altura do lado do lado normal. Então essa é uma das cirurgias que é uma das técnicas que é mais executada ainda hoje em dia, com variações, né? Então se chama a técnica de Millar. Talvez esse nome vocês ouçam e ainda vão ouvir bastante. Aqui para exemplificar, né, a capacidade que a técnica tem de alongar, né? Percebam que é bem curtinho, né? Do lado aqui a parte medial da fenda, e a parte lateral tem uma altura normal. Então a gente diz no meio da cirurgia plástica que é uma técnica de rotação, porque a gente roda esta parte, né, usando aquele desenho, né, roda esta parte e avança essa parte. A parte medial roda e a lateral avança. Então a gente chama de rotação-avanço. Então você consegue uma rotação bem adequada e mantendo até resultados por longo prazo. E um outro momento muito marcante também, é mais recente, que talvez vocês ouçam ainda falar bastante, muita gente tem empregado essa técnica, que é a técnica de Fischer, mas basicamente ele procura fazer posicionar cicatrizes e trabalhar com os tecidos considerando as unidades estéticas, anatômicas, mas acho que isso já é muito técnico, né? Aqui, para exemplificar que os resultados que se consegue com essa técnica também são muito, muito bonitos. No bilateral, as alterações são diferentes. Então, se no unilateral a gente tem uma preocupação central com simetria, no bilateral também, mas é relativamente mais fácil atingir esse objetivo, porque no unilateral você não mexe do lado são, né? Você não tem esse grau de liberdade. No bilateral você vai poder mexer dos dois lados. Então você acerta um pouquinho de um lado, acerta do outro. Então acaba sendo mais fácil atingir a simetria que a gente persegue. Mas as alterações, tem uma série de alterações também, a perda de continuidade das linhas que eu comentei, né? As alterações mais marcantes do bilateral são relacionadas ao nariz. Eu chamo a atenção principalmente para a perda, para a inexistência daquela estrutura que eu comentei com vocês. Aquela ponte de tecido que conecta o lábio, aqui o filtro à ponta nasal, chamada columela, né? O bilateral ele não tem. Uma outra coisa é que o bilateral sem o tratamento prévio, uma boa parte das vezes, o tratamento prévio à cirurgia, ele desenvolve esse tipo de situação que essa foto mostra. Quer dizer, como não existe continuidade entre a gengiva, né, os segmentos da gengiva, o lábio, e a única estrutura que prende tudo isso aqui é o osso, o vômero, o septo, então isso acaba subindo, ele cresce para cima e gera esse tipo de deformidade. Isso torna bastante difícil a reparação, principalmente se você pensa em fazer num tempo único. Então, toda vez que vê uma criança numa situação como essa, a gente pensa ou em fazer um tratamento prévio ou em fazer mais tempos cirúrgicos, né? Em alguns casos. E na lateral fica bem claro aquilo que eu falei. Veja que o lábio, esse aqui é o filtro, né? Aquela porção central do lábio. Olha a distância que existe da porção lateral, né? E a fenda está no meio. E simplesmente não se nota aqui a columela.
Além disso, a largura do nariz. Então, mas acho que acredito que as partes mais importantes assim das alterações são essas. Aqui é um fissurado bilateral já reparado, já passou pela primeira etapa, segunda etapa. E eu coloquei essas fotografias porque eu chamo a atenção que no bilateral o mais desafiador é a resolução do nariz. Para exemplificar, né, divide-se em duas correntes. Alguns cirurgiões fazem o tratamento do nariz no primeiro momento, já na primeira cirurgia, e um outro grupo de cirurgiões faz o tratamento tardio. Então faz a quiloplastia, melhora o aspecto do nariz, mas permanece com esse tipo de situação, né? A columela bem curtinha, a ponta do nariz praticamente no lábio. E isso daí demanda mais para frente uma outra cirurgia que é o alongamento de columela, né? Como vocês notam aqui. Então isso aqui já no pós-operatório tardio. E como eu exemplifiquei, alguns colegas fazem a cirurgia primariamente. Hoje em dia, a maioria uma grande parte dos cirurgiões está tendendo mais a fazer a correção primária. Qual é o certo e qual é o errado? Não existe. O certo é aquela técnica, aquela via que o cirurgião está mais habilitado, faz mais confiança e conforto, porque afinal de contas é o que vai oferecer o melhor resultado. Não adianta pegar uma coisa que não é da rotina do cirurgião ou da equipe e querer enfiar a goela abaixo, que não funciona, né? Bom, está um pouco corrido que o tempo é exíguo, mas vamos falar um pouco sobre a palotoplastia. De novo, comparando a anatomia normal e a anatomia alterada, né? Isso aqui é como se fosse uma fotografia do palato dissecado, palato duro, palato mole, uma fotografia de baixo para cima, né? Então aqui vocês veem a placa, o palato duro, né? Ele é duro porque tem aqui a placa óssea, aqui é o alvéolo, a gengiva. E o palato mole, essa figura é para demonstrar que o palato mole ele é muito importante ativamente. Ele é uma estrutura cheia de músculos, né? Muitas pessoas não sabem disso. Então a cirurgia não é um mero tapar um buraco. É uma cirurgia onde se procura devolver a função de contração dessa musculatura, através do reposicionamento dos músculos que estão mal posicionados. Alguns músculos cruzam a linha média e como tem a fenda no meio, eles estão presos no nada, então eles não funcionam adequadamente. É assim que é o palato de lado. Então, é importante entender a função e como funciona o palato para entender o porquê da cirurgia e como a cirurgia funciona, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender a figura, mas é como se tivesse cortado assim, bem na altura, na linha do nariz aqui. Então, o palato duro, os dentes, né? O nariz estaria aqui assim, o lábio aqui. E essa estrutura que divide em duas cavidades, a cavidade nasal e a cavidade oral, é o palato. E veja que o palato duro, ele é fixo aqui. Ele sim, ele só tapa o buraco mesmo, mas o palato mole ele tem função, ele se movimenta. E para produção de fala e algumas outras situações, mastigação e tudo mais, esses músculos vão se contrair, levando o palato lá para trás e fechando, vedando as duas cavidades. Então é assim, bem a grosso modo, como funciona o palato, e é isso que a gente busca na cirurgia. O palato fissurado, ele tem também, resumidamente, dois problemas. Ele pode ter a fenda, e não só a fenda, mas ele pode ser muito curto. Isso é uma coisa relativamente comum. Então a gente vai tratar essas duas coisas. Fechar o palato, reposicionar a musculatura e tentar alongar o palato. Para finalizar, aqui a gente tem só um esqueminha de como funciona, né? A cirurgia mais corriqueira, que a gente chama de von Langenbeck, as incisões são feitas na borda da fenda, e a musculatura, veja que é reposicionada aqui no meio, né? Mais ou menos como mostra a figura. Isso é uma coisa que eu acho interessante que as mães vejam, porque o tecido aqui no palato duro ele não tem elasticidade. Então, numa boa parte dos casos, a gente tem que fazer esse corte lateral que fica para cicatrizar ao longo do tempo. E aqui é um outro exemplo de cirurgia que serve para não só
fechar a fenda, reposicionar a musculatura, mas alongar o palato. É uma zetaplastia dupla, né? É uma técnica de Furlow, o nome do cirurgião que criou essa técnica. Lembra que eu falei que a zetoplastia alonga? Então ele empregou a zetaplastia no palato e tem alongamento e reposicionamento muscular. E só para finalizar, o que algumas pessoas não conseguem visualizar é que no final da cirurgia você vai ter 3 camadas de sutura, né? Então tem uma sutura na camada oral, tem uma sutura da musculatura, né, por dentro do palato, e tem uma terceira camada de sutura que não é visualizada. Essa figura é só para demonstrar a importância de fazer a lavagem nasal, a limpeza, né, porque tem uma terceira camada de sutura que é mais delicada, até na maior parte das vezes. Então essa limpeza tem que ser muito bem feita. E para exemplificar os cortes que eu falei, alguns casos não têm necessidade do corte lateral, outros têm. Desculpa passar do horário. É isso aí. Obrigado, pessoal.